Olá pessoal que continua aqui assistindo com a gente o nosso curso de integrais. Hoje nós vamos estar tratando aqui nesse vídeo sobre a integral definida e o teorema fundamental do cálculo. Tá? Quem está pegando esse vídeo agora, existem dois vídeos anteriores em que a gente traçou algumas ideias intuitivas que seriam importantes vocês assistirem antes de assistir esse. Tá? Então vamos falar da importância do teorema fundamental do cálculo para o cálculo de integrais definidas. Bom, então vamos começar aqui fazendo a definição formal de integral definida, mas para isso eu vou tentar sempre colocar aqui do lado um exemplo para explicar essas notações, tá? Então, usando inclusive as funções que nós trabalhamos em vídeos anteriores. Se f é uma função contínua definida no intervalo AB, então vamos pegar aqui, por exemplo, só para a gente entender a definição, a nossa função f de x igual a x ao quadrado, e o intervalo AB que nós vamos estar pegando é o intervalo de 1 até 2. Então o A nesse caso seria 1 e o B seria 2. Nós vamos dividir o intervalo AB em n subintervalos de comprimentos iguais. Então veja, nós estamos aqui no intervalo de 1 até 2, e nós vamos dividir, isso aqui é o intervalo de 1 até 2, e nós vamos dividir esse intervalo em n subintervalos todos de tamanhos iguais. É isso que está dizendo aqui a definição, ok? Aqui nós temos n subintervalos. Como esses intervalos vão ter tamanhos iguais, aqui ó, o A é 1 e o B é 2, o tamanho de cada intervalo nós vamos chamar de ΔX, e o tamanho de cada intervalo é simplesmente você pegar B menos A e dividir por n, que é o que ele está colocando aqui. Ó. Em n subintervalos de comprimentos iguais, ΔX igual a B menos A sobre n. Se você observar aqui, nós vamos ter aqui 2 menos 1 dividido por n, ou seja, 1 sobre n. Em outras palavras, cada subintervalo desse vai ter um tamanho aqui, ΔX, nesse nosso exemplo, que seria 1 sobre n. E de modo genérico seria B menos A dividido para n. x0, x1, x2, xn, as extremidades desses subintervalos. Então vamos lá, vamos tentar entender também essa parte. x0, x1, x2, x3, x4, e assim por diante até xn, que seria a extremidade. Então o x0 seria essa extremidade aqui, ó. x1 a outra extremidade, x2 a outra extremidade, x3 a outra extremidade, e assim por diante, até que xn seria a última extremidade aqui, que seria o limite do final do intervalo. Okay? Escolhemos os pontos amostrais, x1 estrela, x2 estrela, xn estrela, nesses subintervalos. Então o que ele está dizendo? Está dizendo que em cada subintervalo desse você vai pegar um ponto aqui, ó, você vai pegar um ponto nesse, vai pegar um ponto no outro, vai pegar um ponto no outro, e esses pontos podem estar em qualquer posição do intervalo, inclusive sendo as extremidades. Nos vídeos anteriores nós pegamos duas situações, que nós pegamos esses pontos sendo a extremidade inferior e a extremidade superior, mas você pode pegar esses pontos localizados em qualquer local aqui do subintervalo. Então esse x1 estrela aqui, x2 estrela, digamos aqui, dentro desse intervalo você teria o xn estrela. Seria um ponto que você pegou dentro do subintervalo. Então, a integral definida de f de A a B é a notação, esse S esticado de A a B f de x dx, aqui é apenas notação, mas o que significa essa integral definida é esse limite aqui. Essa parte aqui, pessoal, é o que nós mostramos nos vídeos anteriores, são as somas de rima, E exatamente o que nós fizemos. No caso em que a integral lá representava diretamente as áreas, era a soma das áreas daqueles retângulos que nós fizemos no vídeo 1. Então aqui você tem as somas de rima, Claro que nem toda hora isso aqui vai representar a área de retângulo. As somas de rima podem dar resultados, por exemplo, negativos, como mostramos no vídeo 2. Quando você pega o limite da soma de rima com n tendendo para o infinito, se esse limite existir, isso é o que nós chamamos de integral de AB de f de x dx. Tá certo? E se ele existir, nós vamos dizer que f é integrável no intervalo AB. Então, a integral, do ponto de vista formal, definida algebricamente, é dessa maneira. Bom, então, observe que para o nosso exemplo, a integral de 1 até 2 de x ao quadrado dx, ela seria um limite, com n tendendo ao infinito, do somatório de cada xi estrela desse ao quadrado, porque nesse caso a função é x ao quadrado, tudo isso multiplicado por ΔX, que para esse intervalo nós calculamos como sendo 1 sobre n. Bom, o que acontece é que mesmo para essa função, que é uma função relativamente simples, o cálculo desse limite já apresenta algumas dificuldades, tá certo? Então, como calcular esse limite? Num curso com mais tempo, um curso mais formal de cálculo, a gente iria demonstrar essas relações, pelo menos para x elevado a n, para x ao quadrado. É possível demonstrar isso aqui, Nesse caso até não tem tantas álgebras, mas
Não é o objetivo do nosso curso ficar resolvendo integral por limites. Então, o que acontece? A integral definida é um limite, né? Quando essa função complicar um pouquinho mais, esse limite já começa a complicar também um pouquinho mais. E aí surge uma coisa interessante, surge o que nós vamos chamar de o teorema fundamental do cálculo, que vai ajudar a gente no cálculo de integrais definidas. Bom, então o que vai facilitar, de certa forma, a nossa vida com relação ao cálculo de integrais definidas é o chamado teorema fundamental do cálculo. A primeira coisa importante que a gente destaca nesse nome, teorema fundamental, né, porque o cálculo foi dividido basicamente em duas grandes áreas, o cálculo de derivadas e o cálculo de integrais. E, na verdade, o cálculo de integrais ele surgiu historicamente primeiro do que o cálculo de derivadas. E, aparentemente, não tem nenhuma relação entre calcular derivadas e calcular integrais. Os dois nomes que aparecem sendo na literatura responsáveis pelo desenvolvimento maior do cálculo, né, foi Isaac Newton e o Leibniz. E o professor, o tutor, né, o tutor de um dos mentores de Newton, né, na universidade, o professor Isaac Barrow, ele percebeu que havia uma conexão entre o cálculo de integrais e o cálculo de derivadas. E dessa forma, Newton e Leibniz, eles exploraram essa questão exatamente para tentar resolver problemas de cálculo de áreas com maior rapidez. Então nós vamos enunciar aqui, na verdade, no livro do professor James Stewart, ele desenvolve esse teorema em duas partes, mas a parte que é mais interessante para a gente aplicar aqui nos nossos resultados é a parte 2 do teorema. Ela diz o seguinte: se f for contínua no intervalo AB, então a integral de a até b fx dx é fão de b menos fão de a, onde fão é qualquer primitiva de f. Isto é, uma função tal que f' igual a f. Bom, vamos tentar entender então cada pedacinho desse teorema aqui, né? Obviamente para quem tem pouca habilidade ou está vendo isso pela primeira vez, a gente tem que ir com bastante calma. Vamos pegar como exemplo, eu gosto sempre de usar exemplo. Eu tenho que ter uma função contínua no intervalo AB. Então vamos pegar aqui, por exemplo, a função f de x, de novo aqui, ó, igual a x ao quadrado, x pertencente aos reais. E o intervalo que nós vamos estar trabalhando é o intervalo de 1 até 2. Então essa função ela é contínua no intervalo de 1 até 2. O que esse teorema está dizendo, pessoal, é que se eu achar uma função fão, o que tem que ser essa função fão aqui, ó? Ela tem que ser uma função que é uma primitiva da f. O que é esse negócio de ser primitiva da f? É uma função cuja derivada dá a f. Se eu achar uma função cuja derivada dá a função f, o resultado da integral definida é simplesmente eu aplicar essa função fão nas duas extremidades. Então, deixa eu apresentar aqui para vocês a função, daqui a pouco eu vou mostrar obviamente algumas técnicas, a função fão de x como sendo x ao cubo sobre 3. Se vocês observarem essa função, quando a gente deriva essa função, o que acontece? Esse 3 aqui ele cai, e você fica com 3x ao quadrado dividido para 3. Esse 3 cancela esse 3 daqui, então o resultado é x ao quadrado. Ou seja, essa função fão, ela tem uma propriedade. A derivada dela dá AF. Melhor dizendo aqui, sem o linha, né? Dá AF. Então nós encontramos aqui uma função cuja derivada dá AF. Bom, na verdade existem infinitas funções. Basta você colocar aqui uma constante, né? Se você colocasse, por exemplo, aqui uma função sendo também x ao cubo sobre 3, mais uma constante qualquer, podia ser 1, 2, 3, qualquer constante. Quando você derivasse isso aqui, de novo o 3 iria cair, aqui ia ficar 2 sobre 3, a derivada da constante daria 0, esse 3 iria cancelar esse, e aqui você teria x ao quadrado, ou seja, então na verdade você tem infinitas funções, basta fazer essa constante variar, infinitas funções cuja derivada dá a função f nesse caso. Mas basta que você tenha uma. Então vou trabalhar com a mais simples, que é só pegar esse primeiro pedaço e desconsiderar aqui a constante. Então o que está dizendo o teorema fundamental do cálculo? Como a gente achou essa fão, pessoal, está dizendo o seguinte, que a integral de, no caso aqui, de 1 até 2, ó, da minha função x ao quadrado dx, que antes era um limite, eu não preciso calcular esse limite. Como eu achei essa função aqui, ó, fão, cuja derivada está dando a f', basta eu pegar e aplicar o b, ó, fão de b menos fão de a. O b, no caso, é 2 e o a é 1. Então isso aqui seria fão no 2 menos fão no 1. Quando eu fizer esse cálculo, o resultado é exatamente o cálculo dessa integral. Bom, a fão no 2 vai dar 2 ao cubo sobre 3. A fão no 1 vai dar 1 ao cubo sobre 3. 2 ao cubo é 8 sobre 3.
menos 1 sobre 3. 8 terços menos 1 terço, resultado 7 terços. Então, nós encontramos aqui, ó, a integral definida de uma função sem precisar recorrer ao uso de limites, porque a gente já tinha encontrado aqui uma função cuja derivada dava a função f. Então, se eu achar uma função cuja derivada dá a função f, o cálculo de integrais ele fica bem tranquilo de ser feito. Então vamos fazer mais alguns exemplos com as funções elementares e em outros vídeos nós vamos aumentando o nível de dificuldade desses exemplos, tá? Então vamos fazer mais alguns exemplos com as funções elementares. Bom, então vamos a mais um exemplo aqui, pessoal. Esse gráfico que eu coloquei aqui para vocês é o gráfico da função f de x igual a e elevado a x. E o nosso objetivo é encontrar o valor dessa área aqui rachurada. Então, quanto que é essa área compreendida pelo gráfico da função no intervalo de 1 até 2 aqui, essa área que está rachurada. Então eu estou trabalhando com uma função no qual me interessa, na verdade, o intervalo de 1 até 2. A gente pode observar claramente que essa função é contínua no intervalo de 1 até 2, né? E eu quero o valor dessa área. Como essa função é toda positiva nesse intervalo, né? Todas as imagens são positivas, o que a gente viu nos vídeos anteriores é que essa área ela seria dada simplesmente pela integral de 1 até 2 da função e elevado a x com a variável x, perfeito? Bom, e até isso, dentro da teoria que nós vimos, isso aqui ia dar um limite da soma de Riemann, então esse limite a gente possivelmente ia ter algumas dificuldades de cálculo e tudo mais. Mas o que o teorema fundamental do cálculo nos diz? O teorema fundamental do cálculo nos diz que se a gente conhecer uma função cuja derivada dá essa, a coisa fica mais fácil. Então, observe o seguinte, claro que você tem que lembrar aqui do cálculo de derivadas. Se você considerar que a f sendo a própria e elevado a x, a gente sabe que a derivada da função, eu espero que nós saibamos, né, que a derivada da função e elevado a x é ela própria. Então, uma função cuja derivada da e elevado a x é a própria e elevado a x. Então, eu conheço essa função. Como eu conheço essa função, o que o teorema fundamental do cálculo nos diz? Que é simplesmente calcular a f no caso no 2, subtrair da f no 1. Ou seja, o resultado dessa área seria f é a e elevado a x. Então, seria e elevado ao quadrado menos e elevado a 1. Ou seja, seria e ao quadrado menos 1. Menos e, né? E aí, se você quer em termos numéricos, você pega uma calculadora científica aí. Lembra que o e é 2,71. Você pode usar uma científica sem nenhum problema. E o resultado dessa conta aqui vai dar aproximadamente aqui, usando a calculadora científica, 4,67. Ou seja, o resultado dessa área seria de 4,67. Bom, a 4,67 é unidade de área, né? Se essas unidades aqui fossem metros, então seria 4,7 metros quadrados. Se fosse centímetros, seria centímetros quadrados, e assim por diante. Então veja como o cálculo de integral fica mais fácil. Obviamente que talvez a dificuldade que eu tenha é saber qual a função cuja derivada dá a outra. Então eu peguei aqui dois exemplos bem elementares, né? E o nosso objetivo nos próximos vídeos é exatamente modelar, né, essas integrais, ou seja, para algumas situações específicas, tá? Tem uma outra notação, pessoal, que vai ser bastante usada aqui também, já vou logo antecipar para vocês essa notação, que é a seguinte, essa notação muito comum nos livros. Você pensa numa função cuja derivada da função que está aqui dentro. A gente descobriu, a função é essa, e elevado a x. Então você coloca ela aqui, ó, e elevado a x. Essa é a função cuja derivada dá que está dentro da integral. E aqui você coloca os intervalos, variando do x, variando de 1 até 2. Então essa é uma notação bastante usada aí também, tá? E nessa notação, então, você colocaria aqui, na sequência você substitui o valor de cima, aqui que é o 2, menos o valor de baixo, que é o 1. Que é a mesma coisa que pegar f de 2 menos f de 1. Então essa notação é bastante utilizada, talvez a gente vá usar muito ela recorrente nos exemplos, tá? Então vou fazer mais um exemplo de uma função simples, só para a gente treinar com essa notação, tá? Então, de novo, isso aqui é o gráfico da função agora f de x igual a x ao cubo, e eu quero calcular essa área aqui, com x variando de 0 a 1, né? Quanto é que é o valorzinho dessa área aqui? De novo, como aqui nesse intervalo a função é sempre positiva, né? O valor dessa área, então, é dado pela integral, a função é contínua também aqui, né? Pela integral de 0 até 1, integral definida de 0 até 1, da função x ao cubo dx. Então, nós queremos agora calcular essa integral usando o teorema fundamental do cálculo. Então, o que eu preciso? Eu preciso, vou usar aqui aquela segunda notação que eu coloquei para vocês, tá? Aqui o x vai variar de 0 até 1, então x igual a 0, x igual a 1. E eu preciso colocar aqui dentro uma função cuja derivada seja x ao cubo, tá bom? Eu vou colocar aqui essa função. Em outros vídeos nós vamos ensinar essa técnica para você, tá? Mas você já pode ir suspeitando aí de como é essa técnica. A função cuja derivada é x ao cubo, uma delas
pode ser x à quarta sobre 4. Ó, vamos testar, né? Observe, se você pegar x à quarta sobre 4, vamos pegar aqui um pedacinho. Aqui. Se você pegar ó, x a 4 sobre 4 e derivar, quando você deriva, o que acontece? Essa potência 4 cai e aqui fica 4 vezes x e diminui 1 aqui, então fica 3, né? Tudo isso dividido pelo 4 de baixo. Então o resultado é exatamente x ao cubo. Então essa função x à quarta sobre 4 é uma função cuja derivada dá x ao cubo, que é a nossa função trabalhada. E é isso que eu preciso aqui para usar o teorema fundamental do cálculo. Né? Eu preciso de uma função cuja derivada dá a função que eu estou integrando. Bom, então feito isso, é só pegar o 1 aqui, ó, sempre de cima para baixo, substituir na função, então ficaria no lugar do x 1 elevado a 4 sobre 4, menos, no lugar do x o 0 elevado a 4 sobre 4, que seria o f1 de b menos o f1 de a. Nós trabalhamos lá. Né? Como isso aqui vai dar 0, então o resultado dessa área é simplesmente 1/4, ou seja, 0,25, né? Unidade de área. Isso é se for metro, metro quadrado, se for centímetro, centímetro quadrado e assim por diante. Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido aí a aplicação do teorema fundamental do cálculo. É um teorema muito importante porque ele vai facilitar muito essa questão do cálculo de integrais definidas. Tá? Nas próximas videoaulas, nós vamos estar colocando modelagens específicas para algumas funções. Ou seja, vamos ensinar ou mostrar para vocês como calcular integrais para certo tipo de funções. Vamos começar com as mais elementares, que são as polinomiais, depois para as funções exponenciais e posteriormente outros métodos de integração também, tá? Então, mas é importante que antes de você avançar para os métodos mais complicados, que você entenda as ideias também nas situações mais simples. É isso aí, eu espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima videoaula.